É um facto que dobramos o campeonato com 28 pontos e acho que é uma marca assinalável. Relativamente àquilo que é expectável na segunda volta, ou àquilo que nós podemos perspectivar para a segunda volta, eu acho que, na verdade, pensar que só nos faltam 20 é um pensamento lógico, mas neste momento aquilo que eu sinto é que podemos ponderar a possibilidade de fazer tantos como fizemos nesta primeira volta. Ou seja, aquilo que eu perspectivo para a segunda volta é ponderar a possibilidade de fazermos tantos como fizemos nesta primeira, porque acho que é legítimo. Se os conseguimos fazer até agora, quando muito poucas pessoas eu pensava que pudéssemos atingir esta marca, e neste momento dobramos o campeonato com, volto a dizê-lo, porque acho que é um facto importante, com apenas 4 equipas, os 4 grandes à nossa frente, acho que é legítimo ambicionar fazer tanto ou mais pontos do que aqueles que fizemos na primeira volta, e também nessa linha adicionar mais 3 ou 4 fatores que eu acho importantes também para a segunda volta, como sejam a possibilidade de continuar a fazer crescer os jogadores, quer sejam aqueles jogadores que nós recrutamos das divisões inferiores e que têm a sua primeira experiência profissional, quer sejam os jogadores que vieram e que nós conseguimos captar da nossa formação. Portanto, para este lote de jogadores, que estou a falar de 15 jogadores no plantel profissional, que se dividem entre os jogadores recrutados das divisões inferiores e da formação, acho que a possibilidade de os fazer continuar a crescer e a desenvolverem-se e a valorizar, acho que é uma ambição para esta segunda metade do campeonato. Outra tem, obviamente, com criar e reforçar também uma identidade no nosso estilo de jogo, que as pessoas consigam olhar para o nosso jogo e perceber que há aqui uma identidade forte, e isso é um dos meus objetivos também. E como é óbvio, associado a isso, começar também a perspectivar uma forte união e uma comunhão muito grande com os nossos adeptos, porque acho que isso tem sido também cada vez mais um elo cada vez mais forte e obviamente fazer com que os nossos adeptos cada vez mais tenham orgulho naquilo que sejam os nossos desempenhos, acho que é também uma das ambições para esta segunda volta. Por último, neste rol de parâmetros, como é óbvio, se não conseguimos fazer tantos pontos como a primeira volta, que no mínimo tínhamos possamos acabar o campeonato com a tal meta dos 48 pontos que foi estabelecida desde a primeira hora. Este treinador, o Filipe Gouveia, desde que entrou na Académica, ainda não perdeu jogo nenhum em casa. E nos últimos 6 jogos tem 4 vitórias e 2 empates. Portanto, isto é um dado que justifica o facto de, como diz, ter uma Académica já um pouco diferente daquilo que foi aquela Académica da primeira jornada aqui no nosso estádio. É um adversário que nos resultados mais recentes tem fugido daquelas posições muito desconfortáveis e, portanto, também na linha daquilo que já disse, eu acho que há poucas equipas em Portugal que se podem gabar da possibilidade de entrar em campo com uma manifesta superioridade em termos de qualidade sobre todas as outras. E, portanto, aqui não há jogos fáceis, isto parece novamente uma banalidade dizer, mas o que é certo é que não há. E mesmo aqueles jogos, para justificar também um pouco esta banalidade que muitas vezes diz, não há jogos fáceis, mesmo jogos contra equipas de divisões inferiores nunca são fáceis. A história do jogo e o decurso dos acontecimentos é que muitas vezes o fazem parecer fácil. E eu dou o exemplo, como nós ganhamos 6-0 aqui a União, parecia um jogo fácil, não é? À partida, como é óbvio, não era, mas o facto de que começámos o desenrolar dos acontecimentos proporcionou que o jogo se tornasse mais fácil. Portanto, esta é a ideia. Não há jogos fáceis, ainda por cima comprovado pelo facto de que a Académica nos últimos 6 jogos em casa não tem nenhuma derrota. Portanto, está aí a razão e estou absolutamente de acordo quando diz que é um pouco diferente esta Académica daquela que iniciou o campeonato. Aquilo que eu espero do jogo da Académica é que seja cada vez mais claro e cada vez mais notório para quem assiste ao jogo a nossa identidade. Que seja claramente, toda a gente consiga perceber quem é o Passos, qual é a identidade do Passos, que equipa é esta? E eu acho que esse é o nosso grande desafio.
Há vários treinadores, há muitos treinadores que têm relutância em falar individualmente dos jogadores. Eu confesso que não tenho. E se é para falar, eu falo. Eu acho o Bruno Moreira um avançado fantástico. Para além dos números que ele apresenta, porque está à vista de todos, eu acho um avançado fantástico que me tem surpreendido muito também por aquilo que ele tem feito. E na verdade concordo com isso. Acho que é um avançado com um tipo de movimentação, uma procura de espaços. Primeiro, tem um primeiro toque, é uma coisa absolutamente fantástica. Mas o tipo de movimentação dele é muito particular. Não é muito comum ver avançados com aquele tipo de preocupação em procurar espaços para poder receber a bola em campo aberto. Quando falo em campo aberto é sem pressão e direcionado para a baliza adversária. Portanto, é um adversário um pouco particular, é um jogador um pouco particular nesse aspecto, quando se fala normalmente de um número 9. Depois a questão onde é que eu penso que ele pode chegar, eu isso não consigo nem quero responder, porque acho que depende muito de quem olha para ele e de que planos tem para ele. Agora, que é um jogador que, pelo destaque que tem tido no Passos, pela importância que tem tido num clube que neste momento está em quinto classificado, acho que é perfeitamente legítimo que possa ambicionar clubes de outra dimensão, ou que os clubes com maior dimensão comecem a olhar para ele com outro tipo de atenção. Como dizia, há uma semana atrás falávamos e aquilo que eu dizia era que não havia nenhuma situação, se ninguém entrasse, ninguém saísse, era com estes. O que passou foi que apareceu a oportunidade. Apareceu a oportunidade. O Cícero é um filho da casa, é a terceira vez que o Cícero representa esta casa e como apareceu a oportunidade, sentimos, vamos agarrá-la. Portanto, o Cícero, a experiência na Turquia, para além de financeiramente, acredito que tenha sido boa, mas não correu como ele esperava e, portanto, apareceu a oportunidade e nós agarrámos-la. Estávamos atentos e agarramos a oportunidade. Portanto, não tem diretamente a ver uma coisa com a outra. E aliás, digo isto porque é importante que diga, para os nossos sócios principalmente, que a chegada do Cícero não implica que estejamos a pensar em que o Bruno Moreira saia. A não ser que, obviamente, chegue aí, como digo, um caminhão de dinheiro e, como é óbvio, não podemos fechar os bolsos nesse caso. Mas o facto de ele não ter jogado mais no clube também ajudou ao negócio. Das inscrições. Mas também foi um bocado a vida ao Passos Ferreira. Nem sequer pensámos nisso, quer dizer, era uma oportunidade. O Cícero, um filho da casa, já esteve cá, começou a época connosco. Uma oportunidade, aproveitámos a oportunidade. Está tudo? Ok, muito obrigado então.